Deus. Olá a todos, mais uma vez eu, Tony Magal Show, com mais um podcast Cortes aqui com meu amigo Tiago, do outro lado da câmera, né? A nossa equipe está ali. E hoje, um dia especial para a gente aqui no nosso podcast, né? Estamos recebendo aqui a dona Ana, já a gente vai falar com ela, mas antes eu quero agradecer mais uma vez, né? Minha amiga Nuba e o Carlinho lá do supermercado Vale Verde. Eu já falei isso aqui nos programas anteriores, que doou pra gente essa garrafa, né? E ela tem uma coisa diferente do Tiago, né? Ela é de pouca fé, né? O Tiago é de muita fé. É tanto que está aqui conosco, não é verdade? E aqui tem esse colante aqui, né? Café com Tony Magal, show, beleza? Obrigado ao pessoal lá do Vale Verde. E tá vindo mais coisa boa aí, viu, Tiago? Mais coisa boa tá vindo aí pra gente, né? A repercussão do nosso trabalho, do nosso podcast, graças a Deus, né? Está acontecendo da maneira que a gente sonhava, né? Que a gente sonhava. Então isso é muito importante para mim, para o Tiago, enfim, para a nossa cidade, para o nosso município e para o nosso estadão do Tocantins, né? Já disse, eu sou o Tony Magal Show e comigo... hoje aqui no podcast, a dona Ana passou por aqui no Café com o Tony, já o Jefferson, né, o vereador Jefferson aqui de Couto Magalhães, também o professor Atamir, passou no último podcast, que se o Tiago não postou ele vai estar postando de hoje para amanhã, porque assim, sempre que a gente grava um subsequente, a gente vem e joga, né, o que a gente já fez o trabalho, já gravou, né? Bom dia, dona Ana, né? Um prazeraço ter a senhora aqui com a gente no Café com Tony Magal Show, no nosso podcast Cortes. Eu estava assim, sonhando para trazer a senhora aqui para bater um papo com a gente, né? E era para vir sábado passado, né, Tiago? Não deu os compromissos, né, da dona Ana, ela não pôde vir, não deu para vir, mas durante a semana a gente foi alinhando a conversa e hoje ela está aqui conosco, né? Eu sempre digo o seguinte, dona Ana, dependendo do horário que a pessoa está nos assistindo, né? Boa tarde, boa noite ou bom dia, na verdade, mas nós estamos também na nossa live pelo Insta, né? Pelo Instagram, a nossa primeira, né, Tiago? Pelo Instagram, muito bom dia, né, a todos do Insta. Eu sei que alguém já está nos vendo e vai fazer algumas perguntas aí. Como eu não vou poder estar respondendo agora, o que você perguntar, se eu achar que devo, eu respondo depois, tá bom? Tá? Então, muito bom dia. Bom dia, Magal. Bom dia, equipe. Bom dia a todos, dependendo do horário, né, que vai nos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui. Certo. E a gente se sente muito honrada com essa conversa, né? E espero contribuir, espero poder ter uma conversa bem agradável com todos. A gente começa sempre aqui na nossa entrevista, né? Ou no nosso bate-papo, enfim, né? A gente começa querendo saber da vida das pessoas, né? Não é que a gente gosta de fofoca, que a gente é fofoqueiro, não é que a gente não costuma muito entrar na vida pessoal das pessoas, não. Mas às vezes é necessário, né? E a gente queria saber, assim, da sua biografia, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa dona Ana Eunice? Conta pra gente, assim, um pouquinho da sua trajetória aqui no nosso município, né? Porque esse trabalho nosso, que nós alinhamos a conversa, eu e o Tiago é que é editor, o Tiago, enfim, o Tiago faz tudo aqui desse trabalho. A gente quer trazer, assim, né, o resgate social, né, o resgate cultural do município, né? Porque a gente vê os grandes municípios, com as grandes TVs, rádio, enfim, né? Tá aquela coisa toda. Mas eu vi a necessidade da gente também entrar nessa nova era, ou nessa era nova de comunicação, resgatando também um pouco da nossa cultura coutuense, né?
da nossa cultura, falando um pouco do nosso social, desse resgate que é muito bom, que às vezes as pessoas vão chegando na cidade e de repente não sabem da verdadeira história do município, né? O Couto Magalhães é um município pequeno, mas rico, né? Em cultura, né? Enfim. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco sobre a sua chegada em Couto Magalhães, sobre a sua trajetória. Ok, Magal. Bom, eu cheguei em Couto muito jovem, Magal. Eu sempre digo que na minha vida as coisas sempre foram muito apressadas, né? Eu cheguei em Couto em 74, eu tinha 14 anos, casada. Faz Imagina, tempo, né? faz tempo, né? Sou bem pioneira, né? Eu cheguei e morei uns meses ali naquela fazenda Dom Bosco, né? Pé daquela serra, muito bonita, né? E em seguida fui para Couto Magalhães, na época era a sede do nosso município, né? Couto Magalhães. Que era bem na margem do Bem rio, né? na margem do rio, linda Couto Magalhães. E ali eu fiquei ali alguns anos, fui comerciante ali, né? Nós tínhamos um comércio, onde eu conheci muita gente, conheci a realidade de Couto Magalhães. Comércio que ela fala da época que a gente falava comércio, era supermercado. Né? Era um supermercado, mas era um comércio, né? Até lembro, era Casa Irmãos Barroso. Os nomes foram mudando. Foram né? mudando. Então, eu conheci a realidade de Couto, assim, em primeira mão. Eu era muito jovem, vim de uma região, Mundo Novo, Goiás, os costumes diferenciados, a cultura diferenciada, né? E aí eu pude contemplar, antes da ponte do Rio Barreiras, antes dessa Transcolinas, era aquela ponte velha onde as pessoas levavam mantimentos para vender na cidade. Então, assim, eu conheci praticamente toda Couto Magalhães, porque o comércio faz com que a gente conheça todo mundo. Já dessa época eu já tinha esse contato com a sociedade. E então ali tive meus filhos naquela cidade, também muito jovem, né? Tive meus filhos, Anderson, tinha 15 anos de idade, meu primeiro filho, depois veio o Wanderson, depois veio a Ana Lixon, né? E ali permanecemos até a época da enchente de 80, né? Que foi um acontecimento histórico, natural, né? Né? Natural, foi um desastre natural, né? Desastre natural. Exatamente. Eu não morava por aqui ainda, mas a história é que teve que mudar, né? A cidade foi destruída, praticamente quase todas na época, né, dona Ana? E teve que vir para cá, onde é hoje a sede definitiva de Couto Magalhães. Exatamente. Antes nós ficamos acampados ali, depois daquela curva, onde a água veio até uma certa distância, ficamos acampados durante 6 meses, onde a Defesa Civil de Goiás fez os acampamentos. Nessa né? época era Goiás ainda, era não Goiás, era Tocantins, não, né? Goiás. A Defesa Civil veio com as barracas de lona, fez todo o acampamento, onde deu toda a cobertura, toda a assistência às famílias que ali estavam, né, acampadas. Aí foi aquela disputa, Magal. Se a cidade vinha para cá, aqui era então Cruz Altina, era um loteamento. Aqui era um loteamento. Aqui era um loteamento, certo. Onde se chamava Cruz Altina. Tinha um projeto, ainda tem um projeto de uma grande cidade. Aonde, na época, o dono dessas terras, né, ele loteou para vender, né? Certo. Então, outros já defendiam Peixilândia, né? Que hoje Peixilândia estava à margem do rio já também. estava à margem do rio, aonde na época o saudoso o Timo de Carvalho doou 10 alqueires de terra nessa época, fala alqueires, né? Mas é o que? Mas doou que ele já tinha ali um projeto para ser um distrito, para ser um povoado, para abrigar as pessoas que não queriam vir para cá. Virou uma disputa na época. Aí já tinha um posto fiscal, já tinha sido construído essa estrada até a ponte, já tinha a ponte do Araguaia construída, porém não inaugurada, certo? O governador da época era o Irapuã Costa Júnior. Ele veio pessoalmente a Couto Magalhães, viu a necessidade de deixar as pessoas passarem pela ponte antes da inauguração devido ao acontecimento trágico lá da enchente de 80. E então as pessoas ficaram divididas. Parte defendiam Cruz Altina, que seria Couto, certo. E parte defendia o Peixilândia, tá? Certo. Nessa época, os vereadores fizeram uma votação junto com o prefeito saudoso, Carlindo Lima de Moura. Seu Carlindo, né? Carlindo. Um abraço aí para a família do seu Carlindo, Isso, né? um abraço para eles. Isso, na época era... O filho dele, foi vereador também, Couto, Clécio Lima, hoje está na Europa. Né?
E aí, então, foi aprovado para ser aqui. Porque muita gente dizia, ó, da enchente nós já viemos, né? Vamos para Cruzaltina. E então a sede de Couto veio para cá. Veio para cá. Toda a estrutura do município veio para este loteamento, que, no entanto, ainda não tinha casas, entendeu? Não tinha. Aí o prefeito da época já fez a casinha dele de tábua, aí já construiu o posto telefônico. Certo. A nossa escola Tiago, esse Arcângela... tempo não tinha celular, viu, Tiago? Esse tempo não tinha telefone residencial. Não tinha. A comunicação toda de um município era feita através de um posto, telefônico onde tinha 2 ou 3 cabines com telefone. Exatamente. Tudo que você falava ali, Tiago, alguém estava escutando. As famosas TX. As TX. Parcelista. Era nossa. As moças que trabalhavam no posto telefônico era denominada chamada TX. Eu não sei porquê, mas era TX. Era esse nome. É Então, gostoso falar. Não era X9, né? Era TX. É gostoso falar dessa época, né? Verdade. Então, gente, estou com um bate-papo aqui com a dona Ana, né? E aqui em Couto Magalhães, geograficamente falando para você que somente está conosco na live, ou para você que vai nos assistir depois aqui no podcast. Verdade. Nós estamos geograficamente aqui no Tocantins, aqui divisa do Tocantins com o sul do Pará. Nós estamos aqui às margens do Rio Araguaia, né, praticamente aqui 8 quilômetros a cidade nossa aqui do Rio Araguaia. Saindo da BR-153, né, sentido Goiânia, Goiás-Maranhão, né, a cidade na BR por nome de Guaraí, aí lá você entra para cá, são 90 quilômetros, né, da BR-153 até aqui na nossa cidade, e a gente está aqui a 8 quilômetros aqui do Araguaia, né, já na divisa com o sul do Pará. Para fechar, nós estamos na Amazônia Legal. Verdade. Né, Tiago? Na Amazônia Legal, não é isso? E aí, dona Ana, essa mudança, né, o prefeito, eu estava falando que o prefeito da época, o saudoso Carlinhos, fez uma casinha de tábua, e aí foi construindo. Exatamente. Os vereadores votaram, né, um requerimento, uma medida de emergência na época, e mudou a cidade para cá, e a sede de Couto Magalhães, que outrora era nas margens do rio, né, foi inundada, enfim e tal. E então começou a se construir a nova sede aqui, onde a cidade existe hoje. Exatamente. Nós paramos no posto telefônico. Sim, aí na época era tudo muito improvisado. A gente vê que hoje a cidade, às vezes eu fico contemplando a cidade, vejo tantas casas onde antes era cerrado. Nós viemos por um cerrado, na verdade. Tem uma região de cerrado. Região de cerrado. E então, por ser uma cidade assim, bem, um lugar mais alto, né? Então, assim, era uma região de cerrado. Então, a gente veio, muitas pessoas fizeram suas casinhas, outros ainda ficaram resistentes, por amor à nossa Couto, por a cidade, ficaram lá, mas muitos vieram. Então, começou tudo assim. O nosso Arcângela Milhomem, que veio de lá, Arcângela Milhomem é uma escola estadual. Estadual, um colégio estadual. Ele veio e ficou num barraquinho de taboca, construído de taboca, onde acredito que mais de ano as crianças estudaram, os nossos alunos, naquele barraquinho de taboca. E esperando o governador, então, construir o Arcângela Milhomem, né? Será? Eu estava imaginando aqui, será que os meninos de hoje entrariam numa escola feita de taboca? Exatamente. As professoras... Chão batido, que são batidos, gente, que não tem piso, viu? Não tem piso, chão batido. Chão batido, né? quadro negro lá. Tinha que jogar água antes para varrer, né, Tiago? Exatamente. Porque senão a poeira subia. Exatamente. Eu estava pensando... Você já imaginou a história? A senhora falando e é uma história rica, é uma história... real. A senhora falando aqui eu acho que eu não entraria na escola dessa, não. Não entraria, não? Pois entramos. Pois é, mas na época meus filhos estudaram nessa escola. Meus filhos assim, estudaram nessa escola. A necessidade é que faz o sapo pular. Aonde nós tínhamos aqui, Magal, umas guerreiras professoras. Maria Juraci, Maria Cunha, certo? A professora Cidalina, professora Regina e... nosso saudoso José Mendes, que era o secretário da escola, certo? Durante muito tempo, acho que desde o início. E então, assim, foi uma época difícil, onde tiveram que se adaptar àquelas condições da época, né? Certo. Até que se construiu o Arcângela. Nessa época já era o Osmar prefeito, fez a inauguração da escola. E aí a cidade começou a se alavancar, né? Foi quando eu passei a atuar na vida pública.
Até Certo, então a senhora- eu era comerciante. A senhora falou que teve uma mudança, Sim. tá, de vida pessoal também, e aquela coisa toda, né? E agora você falou assim, aí nessa época que a cidade começou, né, a desenvolver, troca-se de prefeito, né? Troca. Sai o seu Carlindo de Entra. Moura Isso. e entra o seu Osmar José de Isso. Souza, que por sinal era seu esposo, Sim. né? E a senhora a primeira dama. Na época, sim. Primeira dama. Foi quando a minha vida teve uma Mudou, mudança, né? certo. Eu deixei de ser comerciante, E né? veio para a vida E pública. veio a minha separação e aí veio um novo casamento com uma pessoa pública, Uma né? pessoa pública, Então eu deixei certo. da vida diferenciada de comércio e vim para a vida pública. Foi então aí que eu comecei a atuar como primeira dama, como assistente social e acompanhando o sofrimento da época das pessoas, acompanhando todas as dificuldades também que Couto enfrentou, né? Porque você vê que nós estávamos aqui numa situação que não tinha Começar do prefeitura, zero, né? começou do zero, né? Não tinha prefeitura, não tinha câmara, não tinha um carro para o município, não tinha hospital. Assistências Praticamente zero. não tinha nada, exatamente. Né? Muito difícil. Muito difícil. Nós tínhamos que levar pessoas para Goiânia, Magal. Eu levei muitas vezes, muitas e muitas vezes. As pessoas naquela época eram como eu sou goiano, eram tratadas, né? Né? Tratadas. Medicadas, Medicadas, né? Eu sou assim, goiano, eu falo tratadas. Exatamente. Né? Saía daqui do norte do estado na época, né? Aqui nós estamos pertinho do Bico do Papagaio, viu, gente? Isso. Estamos pertinho aqui, a gente faz divisa aqui com o Bico do Papagaio, que é a nossa região, né? Pertinho do Bico do Papagaio aqui. Famoso Bico do Papagaio, né, Thiago? Então, nós estamos bem no pescoço, bem na curva, né? Exatamente. Aí, naquela época, daqui lá são Goiânia, 1.300 quilômetros, se não me engano. Mas só que, naquela época, praticamente, o asfalto que existia era só a BR-153, né? Com certeza, Magal. Para sair daqui era um Deus nos acuda, né? Nós tínhamos um médico, o Dr. Rubens, que ele atendia, assim, vinha alguns dias na semana. Esse tratamento, entendeu? Em primeira mão seria através das consultas, né? Na verdade, era um Mas primeiro os socorro para tratamentos, todo mundo, exatamente. né? Os tratamentos mais específicos seria Goiânia. Então a gente saía daqui para ir fazer um exame em Goiânia. A gente fazia um agendamento, certo? Nós tínhamos o prefeito da época, Osmar, comprou uma D20, uma capota, nós colocávamos colchões. A Hilux da época, né? Triton. Comprou uma D20 para o gabinete. Então essa caminhoneta, a gente colocava os colchões, ela era de capota, então a gente colocava ali a quantidade que poderia levar e eu ia com essas pessoas para Goiânia. Quem me acompanhava na época, o vereador Etevaldo e a sua esposa, Ovidia, Etevaldo Rios. Na época o vereador atuou muito nessas andanças para Goiânia, me ajudou muito o município nessa época. Como também o Zé Mídio era o motorista da prefeitura, era ele que, por sinal, foi ele que me ensinou a dirigir nessas estradas todas, foi aonde eu também, tinha vezes que até eu ia sozinha, né, porque às vezes não era possível. E assim, começou a ir. Mas quando chegava lá em Goiânia, com esse tanto de gente, já tinha que voltar ligeiro, né? Porque já tinha mais gente esperando. Magal, era assim, geralmente, por ser distante e por demorar os exames, os resultados, a gente sairia daqui praticamente uma semana. Certo. A gente ficava lá. Enquanto eu chegava, já tinha alguém outra me agenda, acompanhando. Uma outra agenda pronta aqui. Eu tinha alguém lá já me acompanhando. Na época, o deputado Maranhão Japiaçu, muito atuante, e a gente fez um elo bem forte, graças a Deus. Eu sempre tive facilidade. Tinha um lugar de apoio. Isso, né? Eu tinha. Então eu já chegava, já encaminhava essas pessoas e já ficava aguardando o retorno. Entendeu? Entendi. Eu já ficava aguardando o retorno. Aí eu já trazia essas pessoas de volta, com os exames prontos, medicados, com as sacolas de remédios, trazia de volta para o município. Era dessa forma que funcionava, né? E isso foi durante alguns anos. Eu tô paradão aqui, dona. Mas é verdade, é verdade. Tô paradão aqui na sua... É verdade, na sua fala. Mas é verdade. Caramba, velho. Hoje não dá assim nem para imaginar, né? Não dá, hoje não, o né? que uma cidade passou no outrora e o que mudou, né? Para hoje, né?
Os avanços são grandes. São grandes, né? Na época eram muitos desafios. Bom, aí a gente vai entrando aí. Vai entrando, a história é grande. É o Café com Tony Magal aqui no nosso podcast. Nossos agradecimentos a todos vocês do podcast e também, né, do Insta, que está nos assistindo aí a nossa live. Nós estamos aqui em Couto Magalhães do Tocantins, eu sou o Tony Magal Show, recebendo hoje aqui no nosso estúdio a dona Ana Eunice. Ela está contando aqui a história dela, que não tem como separar a história da dona Ana da história do Couto Magalhães, né, Tiago? Verdade. Não tem como separar. É uma união, foi uma união de crescência para o bem, né? E hoje, né, ainda bem que a senhora está aqui conosco para poder, né, falar pra gente essas coisas, verdade, né? Verdade. Porque eu vejo essas pessoas que chegaram de 20 anos para cá no município, né, de 2 décadas, assim como o Tiago chegou, né, em Couto Magalhães, não sabe dessas histórias. Não, eu que já estou certeza. aqui um tempinho já, certo? Não estou me enriquecendo hoje com essa história. Estou aqui, né? Verdade. Já até vontade de tomar uma, será que já pode? Agora não? Pode não. Então tá bom. Sim. Depois. Depois, né, Tiago? Então... Apologia à bebida. Apologia à bebida, não pode fazer. Não pode. Mas toma uma, né? Um café pode. Um café com Tony Magal. Toma uma café. Lembrei do meu amigo índio agora, o Chavante, amigo dele. Fala, toma uma café, né? E sim, dona Ana, então vamos lá. E aí teve essas mudanças todas em Couto Magalhães, né? E esse acompanhamento todo que a senhora fez, um trabalho de primeira-dama, né? Então muita gente acredita que vai ficar surpreendido, né, com essa história, porque muita gente não sabia desse seu trabalho de outrora, não é verdade? E aí as coisas vieram mudando, né? E Couto Magalhães foram o Couto Magalhães foi, né, se aperfeiçoando dentro das gestões, houve-se a divisão de Estado, né? Com certeza. Né? Durante... Eu fiquei sabendo de uma história, Sim. Não sei se a senhora pode contar pra gente, mas que a senhora viveu essa história, ou parte dela. Couto Magalhães foi a única cidade no Brasil, pequena, que teve eleição de segundo turno. Com certeza. E foi faz tempo isso. Faz tempo, foi em 88. Couto Magalhães foi quem criou esse segundo turno? Não foi Couto Magalhães. Mas não existia, né? Sim, mas devido ao acontecimento da época foi necessário. Olha, gente, o Couto Magalhães criou, Tiago. Saiu daqui o segundo turno, velho. Verdade. Tá vendo como é que esse lugar é bacana, bicho? Não, interessantíssimo aconteceu. Criou o segundo turno. Porque não existia. Aí o segundo turno foi criado agora, recente, né? No Fernando Henrique, pra cá, entendeu? Mas o Couto Magalhães, lá atrás, que ano que foi? Não, foi em 88. Olha aí, você tá vendo? Em 88, o Couto Magalhães criou o segundo turno. Mas assim, falando sério agora, sério. Mas isso é sério aí. Não, mas falando sério, não foi bem o segundo turno. Foi, na verdade, as eleições que eram para acontecer no primeiro turno, que seria hoje o primeiro turno, elas foram anuladas então, pelo TRE de Goiás, foram anuladas. Certo. Ela não aconteceu. O segundo turno é quando tem a primeira eleição, certo, né? Que o primeiro não consegue atingir mais de 50%, né? E o mais um, então tem esse segundo turno. Mas foi daí que surgiu a ideia. Mas, pode ser. Mas aí o que aconteceu foi turno, acho que ele estava assistindo a gente. Exatamente. Foi uma situação que anulou a eleição. Né? Na verdade, o Quino, que foi vereador em Couto, ele era candidato a prefeito. Certo. E na época não existia urna eletrônica. Era o xizinho de marcar, entendeu? Entendi. E aí era feito o sorteio pela Justiça Eleitoral dos quadrinhos, da composição dos quadrinhos. Quem ficava em primeiro lugar, quem ficava em primeiro lugar na cédula, quem ficava em segundo, terceiro, quarto, dependendo do número de candidatos. Era um sorteio pela Justiça Eleitoral, na presença dos candidatos e tudo. No entanto, foi feito na hora da impressão da cédula, na impressão, que aconteceu o seguinte, fez uma troca. Houve uma troca de quadrinho. Não foi um jeitinho? Não sei. Não vou dizer que foi um jeitinho, não né? Não foi a senhora que fez. Não foi eu que fiz. Eu tô dizendo que houve uma troca. Eu sei, eu tô entendendo. Aí, quando chega as urnas, na véspera da eleição, as urnas vinham de Colinas para cá. E o promotor de justiça é quem trazia com todo o cuidado da época. Estradas ruins, não tinha asfalto. Quando uma urna caía. Nossa, trazia na carroceria de uma caminhoneta, né? Principalmente da prefeitura. Tá.
Aí, no outro dia, os presidentes de mesa que tinham acesso àquela documentação. Quando descobriu-se que as células estavam com os quadrinhos nas posições trocadas, invertidas, isso. Aí então houve-se aquele, você entende, né? Aquele alvoroço. Porque o candidato, ele pedia voto treinando os eleitores. Olha, eu sou no primeiro quadrinho. Certo. É o primeiro quadrinho, é o segundo quadrinho. Quando aconteceu não podia a inversão... virar a cédula do contrário. Não podia. Não, se virasse, o último seria beneficiado. O último seria o primeiro. Isso. No entanto, quando isso aconteceu... Ai, meu Deus do céu, que coisa boa. Só quem presenciou, como eu presenciei, participei ativamente do acontecido, lembra-se da emoção e do... E aí, nessa questão, anulou-se a anulou-se, eleição e veio um segundo turno, entre aspas, né? Foi. Então foi aqui mesmo, Foi. Foi criado o segundo turno, viu, gente? Em 89? 88. 88. A eleição foi 18 de dezembro de 88. 18 de dezembro de 88. Foi aqui que foi criado o segundo turno mesmo. Agora eu comprovei. Bom, vamos seguindo. Agora, a gente falou um pouco do município, eu queria voltar, né, falar da senhora, né? Aqui eu vou falar com a senhora sobre a senhora, né? Tá certo. Enfim. Ana Eunice, vida pública. O seu esposo, né? Que hoje a senhora é viúva, né? Sim. Saudoso Osmar, foi prefeito a primeira vez, nessa transferência de município e tal. Aí depois, logo na sequência, né? Naquela época não tinha esse negócio de reeleição, né? Não. Você mandava 4 anos ao executivo, saía, o outro entrava. E aí, né, nessas mudanças, ele volta de novo para a política, né? Para a vida pública e ganha novamente as eleições em Couto Magalhães. Foi em 96, novamente. Foi em 96, né? Isso. Em 96, né? E a senhora, naquela época, não voltou só como primeira dama, né? A senhora voltou como vereadora. Sim. Né? O primeiro mandato. E Sim. queria que a senhora falasse pra gente um pouquinho sobre essa nova... Assim, porque uma coisa foi a criação, a mudança do município Isso. e tal, né? A outra coisa já administrar um município que já estava, né, situado, né? Situado. Bom, o primeiro mandato é de 6 anos, viu? O Osmar governou Couto por 6 anos. E aí eu fui primeira-dama, atuei como primeira-dama na ação social, fiz um trabalho que me deixou saudades. Em 96 eu fui candidata a vereadora, fui a mais votada e trabalhei como legislativa aqui. Fizemos um grande trabalho, aprovamos grandes projetos, inclusive na época, criação do leite de graça para as pessoas carentes, para as crianças, o pão, era fornecido pão, leite. Na época a gente ainda tinha atendimento que vinha nas setas, como cestas básicas, muitas coisas, a gente angariava muitas coisas para ainda... Agora já Tocantins. Já Tocantins. Ainda tinha esse atendimento, que eu acho que agora está mais difícil, né? As leis mudam, Porque né? agora municipalizou muita coisa, né? Municipalizou através dos programas sociais. Isso. Na época não tinha tantos programas sociais como tem hoje. Na época era mais direto. Eu diria até que o sistema seria aquele sistema de assistencialismo, entendeu? Diretamente. Agora não, tem o assistencialismo, mas através de programas mais organizados, mais bem equipados, que eu até acho que ficou bem melhor. Porém, eu me candidatei novamente à reeleição em 2000, fui eleita novamente a mais votada, Para o né? segundo mandato Para o de segundo vereadora. mandato de vereadora, Certo. exatamente. Certo. Aí, a partir daí, terminou o mandato, eu candidatei a prefeito em 2004, né? Foi quando eu disputei a eleição com 5 candidatos, né? Nós tínhamos 5 candidatos a prefeitos e eu fiquei em segundo lugar. Porque na época, então, o presidente Lula já tinha entrado. Em 2002, 2003, 2004, eu estava fazendo um excelente trabalho no município, dando condições aos nossos assentados, ao município através de emendas parlamentares, através de muita coisa boa. Então, assim, na época, o Partido dos Trabalhadores estava muito forte. Foi a crescência, A crescência, né? Mesmo assim, eu disputei com 5, fiquei em segundo lugar, né? Onde veio Júlio César, né? Prefeito. E aí eu continuei, né? Como uma cidadã, como mãe, como esposa ainda, porque o Osmar estava vivo, né? Fiquei trabalhando dentro das minhas possibilidades. Do social... Nunca afastei
da vida pública, sem mandato. Digamos que um social filantrópico. Filantrópico. Mas eu nunca me afastei da sociedade, nunca me afastei do povo. Eu nunca deixei de participar. Quero registrar aqui, Magal, que eu tenho participado desde do ano de 96, que eu fui candidata a vereadora, né? Certo. Que eu fui eleita. De lá para cá, eu nunca deixei de participar de um processo político no Couto, um processo político de eleição. Eu sempre estou presente em todos. Ora ganhando, ora perdendo, entendeu? Mas eu nunca desisti da minha luta, do meu sonho, dos meus objetivos e nem de Couto Magalhães. Eu continuo acreditando, eu continuo lutando, ora com mandato, ora sem mandato, ora como gestora de escola, ora como só uma pessoa voluntária, mas eu nunca me afastei, porque eu amo esse lugar. Aqui eu me oficializei minha vida. Eu vou te fazer uma pergunta, outra pergunta, né? Que eu vivo de perguntas. Com certeza. Eu vivo de perguntas. A senhora, assim, e eu tenho uma facilidade para memorizar, né? Eu acho que se eu viesse como animal, eu acho que eu seria papagaio. Papagaio, vou para lembrar. Okay. Porque eu gravo as coisas. Eu tenho facilidade. Eu sempre tive essa facilidade. É tanto, só para você ter uma ideia, Thiago, quando eu vou fazer uma prova, eu ia fazer, que eu não estou estudando mais, quando eu ia fazer uma prova, a minha facilidade era o contrário de 90% das pessoas do mundo inteiro. Eu tenho facilidade para saber o que é errado, cara. Isso é bom, né? É sério. É verdade, né? É verdade. Feito só acerta, né? Não, aí Com certeza. você entendeu? Eu tinha aquela facilidade, eu tenho para saber o que é o errado, o que está errado. Quando eu pegava lá uma questão, né, que vinha com as opções de resposta, né, eu já. O meu olho, a minha mente já vai no errado. Eu tenho facilidade pro errado, bicho. Certo? Aí o que não estava entre as erradas era o certo, né? Tanto que, né, me saía muito bem até hoje. Não é bomba, viu, Thiago? Isso é um no-break, a energia deu uma quedinha. É um dos no-break aqui do estúdio disparando, avisando que a energia deu uma queda. Mas já voltou. Bom, dona Ana, a senhora disse o seguinte, olha, na época tinha uma escola que foi feita de bambu, de taboca. Aqui a gente fala taboca, viu, gente? Taboca. É o bambu. É um bambu natural que existe, né? Não é aquele bambu que se planta, não, é um bambu, é uma taboca, é um bambu natural que existe aqui nessa região amazônica, né? Toda beira de rio, de garapé, a gente fala que garapé, rio, grota, né? Certo? Tem muito, né? Então as pessoas usavam aquilo para construir casas, as paredes, o telhado, né? A cobertura, que tampava também com palhas, né? Aqui tem palhas e tem um coqueiro por nome de piaçava, né? Piaçava. A gente chama aqui de piaçaba, certo? Então as pessoas usavam aquilo para tampar as escolas na época, né? A realidade daquela época. Eu memorizei aqui. E hoje a senhora é uma gestora, uma diretora de uma creche, né, de uma creche que está numa escola padrão, né, em Couto Magalhães. Nós temos 3 escolas padrão, 2 na região rural do município, né, excelentes escolas, né, e que tem, Tiago, o nome, eu vi lá, tem um nome de Portal do Conhecimento, a escola. Esse choque de mudança de realidade, dona Ana, fala para nós aí. Olha, na verdade, eu me sinto honrada de poder viver e presenciar todos esses avanços e fazer parte dele. Para mim é uma honra grande, é um privilégio, eu agradeço a Deus todos os dias, de poder ter começado uma vida muito cedo, poder ter participado de grandes desafios que a gente enfrentou nesse município, que se nós formos falar deles, nós passamos o dia gravando, né? É verdade. É muitos desafios. A gente grava outra Mas, hora, né? mas na verdade, a gente resume um pouco e dizer o seguinte, o que eu sinto hoje, Magal, é orgulho de participar, de poder estar participando do momento dos desafios, participei do momento dos desafios, participei do desenvolvimento deste município através das gestões, certo. E que tem sido, exatamente, que tem sido crescente, e que com isso fez com que hoje eu estou ao lado de Júlio César. Certo. Por isso hoje estou, né, na gestão.
E quando eu vejo uma escola tão linda como aquela, porque a gente olha a nível Todas as de salas, universidade, todas as salas climatizadas. climatizadas e a nível de universidade, porque É, tem data cantinas, show nas escolas, em data todas as show. salas, laboratório de informática, Portal do conhecimento. portal do tem tudo. conhecimento. E para não dizer melhor, Magal, olha o ambiente, olha a localidade que está aquela escola. Isso. Entendeu? Um lugar lindo, um cartão postal, hoje eu vejo essa escola como um cartão postal do município. Uma entrada linda. Só está faltando fazer ali um trevo bonitinho, né, com a placa Bem-vindo a Couto de Magalhães, para terminar de enfeitar, certo? E nos encher de orgulho quando adentramos nessa cidade. Eu sinto orgulhosa em poder participar. Isso não é uma E realizada. cobrança, isso é apenas uma ideia. Não, uma ideia, né? Porque quem pensa no futuro pensa numa ideia, né? Com certeza. Verdade. Ué, dona, então a senhora hoje tem formação na pedagógica, né? Hoje eu sou pedagoga. É pedagoga, Eu me formei né? na Universidade da Unopar, no Pará. Certo, pedagoga, né? E pelo que a gente acompanha, né, Thiago, cá de fora, a gente vê falar na sua boa gestão, né, como, né, e como professora, como diretora, né, e cuidar de crianças de 0 a... De quantos meses? De 4 meses. 4 meses, né? De 4 meses a 4 anos. A 4 anos, velho. Certo? É um desafio. Um desafio. É um desafio, né? porque a mãe chega às 7 horas da manhã, entrega um filho de 4 anos. Exatamente. Um Olha de- bem a preocupação. Um de 4 anos, não, Não, de desculpa. 4 meses. Um de 4 meses, a mesma mãe leva o outro de 1 ano, leva um de 2 e um de 4. De 3, né? Que eu cuido até 4. Até 4, né? quatro. Né? A de 3 anos, então. Então, o que acontece? Ela está deixando os filhos tudo Eu sempre digo. nas mãos dos Isso. profissionais, Verdade. não é verdade? De verdade. Né? Então, para cuidar de um filho, de uma criança de 4 meses, 5 meses, velho, né? Que, né? Primeiro tem que existir uma adaptação Exatamente. entre o ser, né? E o outro E o ser, outro né? ser. Que não é a mãe. O eu, o outro e o nós. É, A gente isso. trabalha isso. Trabalha o eu, isso. o outro e o nós. E o nós. O eu que estou aqui, né? Isso é O outro que isso a é gente filosofia recebe, né? pura, viu? E o nós que estamos aqui na ponta. É. Então, assim, Magal, é um desafio, mas a gente se programa, a gente se organiza e também a gente tem uma formadora, que é a Luciana Patrícia. Ela forma as nossas professoras, são todas capacitadas. A gente tem toda uma orientação, né? E toda uma organização. Desde a hora que a gente recebe a criança, tá? Até o acolhimento em sala. Aí vem a nutricionista, com todo o cuidado na alimentação. E aí vem os nossos cuidados. O aprendizado, o desenvolvimento, a coordenação, que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento daquela criança. E a atenção em sala. Nós temos um professor e um educador na sala. Imagina, né? Ó. Temos todo um cuidado. Até a entrega novamente. Temos que ter Aí cuidado com essas crianças. tem que fazer um raio-x, né? Isso. Quando o menino chega. E tem que Eu fazer outro chamo raio-x quando o outro menino sai. raio-x quando a Ei, criança e sai. e essa manchinha aqui? Exatamente, Magal, E a- porque às vezes a criança E a caiu em mãe? casa, hein? É interessante salientar isso aqui, Não, que às mas vezes é a criança verdade. cai em casa e a mãe nem observou. É. E aí vai para a escola. Quando Chegando chega- lá, se o professor, a diretora, a coordenação, o educador não observou, a manchinha apareceu depois. Quando a mãe recebe essa criança, O que que foi? leva para casa, o que aconteceu? Meu filho não estava com essa mancha. Estão espancando Entendeu? o filho. Então isso é cuidado, a gente tem que olhar, observar as crianças quando entram. E eu faço isso. É. Eu tenho esse cuidado. Porque a responsabilidade está toda aqui, né? É Eu verdade. sempre digo que a creche é o segundo lar das crianças. As crianças convivem talvez mais tempo conosco do que com os pais. Por quê? Ele pega a criança 4 da tarde. Logo, 8 e pouquinho, a criança já vai estar dormindo. É. No outro dia, cedinho, já está devolvendo para nós. E nós passamos 8 horas com essas crianças, né? Então, é o segundo lar. É Então, tem que verdade. ter cuidado, né? Verdade. Então eu quero parabenizar a senhora também por esse trabalho, né, cara? Porque isso, vai ser a pessoa, mas a pessoa ganha pra isso. Ganha, velho. Aí você,
que está nos assistindo aí, né? Será que ele é capaz de cuidar? Eu não cuidaria, Eu sou professor também, viu, gente? Sou professor, certo? Mas a minha área já é um pouco maior. Eu dou aula para ensino médio, né? Então já é um pouco diferente. O nosso cuidado já é para frear a rapaziada. Né? Então, tranquilo. Sim, dona Ana, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, no nosso podcast Cortes, né, com o Thiago, e também na nossa live aqui pelo Insta, a nossa primeira live pelo Insta, né? E do nosso podcast Cortes, verdade? Aqui hoje com a dona Ana. Futuro. Eu sempre me converso comigo mesma, né? Oi, comigo mesmo. Comigo mesmo. Tá comigo mesmo. E aí, eu preocupo muito com o que eu estou realizando, com o que eu estou fazendo, se eu estou agradando, se eu estou tendo frutos, se está sendo produtivo, certo? Por quê? Porque eu sonho com o futuro. Eu não quero parar por aqui. Eu ainda quero realizar muitas coisas que eu sonho com esse município. Né? Vão me ter assim, durante muito tempo, a dona Ana participando. Eu lembrei do amigo meu, o cara fala assim, Magal, falou, opa, negão é o seguinte, se eu fosse uma árvore, tem essa ideia que os caras falam que ninguém joga pedra na árvore que não dá fruta? Eu falei, tem. Pois é, bicho, se eu fosse uma árvore carregada de frutas, né? Um FDP jogasse uma pedra em mim, entendeu? Eu sapecava uma gaia na orelha dele na hora. Aí eu fiquei. Vai, cada teoria, né? Se eu fosse uma árvore, velho, carregada de fruta, o cara passar, jogasse uma pedra em mim, eu sapecava uma gaia na orelha dele na hora. Eu falei, não, beleza. Sim, mas na verdade. Descontrair. Mas aí, a senhora, futuro, né? Falando do seu futuro, né? Olha, eu pretendo. Estou trabalhando ali. O ano que vem nós temos eleições, né? Couto já vai participar do ano que vem do processo político novamente. O ano que vem já tem eleições? Já tem eleições, né? E eu sonho, né? Eu estou com meu nome novamente, viu, Magal? Se Deus me conceder, se Deus me der oportunidade. Pois é, se Deus me der oportunidade, se Deus me conceder, se for do agrado do Senhor, que primeiro eu coloco tudo nas mãos de Deus, eu vou de novo participar do processo político. Certo. Não digo para você hoje a quê, mas eu vou participar, né? Certo. No entanto, a gente já está trabalhando, se preparando, porque quem sonha e projeta tem que cuidar, né, para que seja realizado, né? Tem que cuidar, tem que planejar, as coisas são planejadas. Assim, eu estou à disposição, eu continuo à disposição de Couto Magalhães. Trabalho para estar sempre à disposição de Couto Magalhães. Esse é meu sonho, viver aqui, continuar aqui, participando das coisas que acontecem historicamente, que acontecem de bem para o povo. E assim, Magal, eu tenho um sonho de ir até enquanto Deus me der vida, saúde, vigor e força. Meu futuro é aqui, meu futuro é político. Eu gosto da política. Que bom. Tem pedradas, a gente recebe pedradas e grandes. Mas o homem público e a mulher pública tem que estar preparado para receber. Entendeu? Mais ainda. Tem as críticas, tem aquelas críticas que são construtivas e tem as críticas negativas também. Então, as críticas construtivas você analisa e as críticas negativas você pede a Deus para se desviar de você e segue em frente. Senhor, nos livra do mal oculto e invisível, do ódio e da inveja humana. É verdade. Aí fez o bate a tampa do caixão. É isso aí, Magal. Olha, bate-papo gostoso, né, Thiago? Está chegando no final aqui do nosso podcast, né? Espero que a senhora tenha gostado de ter tido esse tempinho aqui com a gente. E dizer que esse momento também vai fazer parte da sua história, da nossa história, né, Thiago? Isso aí. Vai fazer parte, né? E muito obrigado mesmo, do coração. Meu nome do Thiago, da equipe da professora Nelma, né? Também está sempre nos bastidores, cuidando. Né? Hoje, Thiago e a Nelma que cuida das minhas redes, eles aqui, enfim, né? Ótimo. Eu sou apenas aqui, entendeu? Um objeto valioso, né? Valioso, com certeza. Pedra preciosa, rubi das galáxias. O rubi das galáxias, top dos top, né? Entendeu? Mas modéstias à parte, eu sou esse cara mesmo. Muito obrigado por ter com a gente aqui, né? Nesse bate-papo. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Magal, a oportunidade de estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho de mim, da minha história, da história de Couto, poder ter... A Ana é uma carisma, ela é ótima, assim, tranquila, Então, gentil. assim, eu só tenho que agradecer, né? Isso. Agradecer a professora Nelma, porque ela está sempre ao seu lado, né? Tem, assim, um provérbio, não sei se é provérbio, o que se diz, que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não digo atrás, eu digo ao lado. Do Ao ladinho lado. aqui já tá bom, Né? Mas ao lado. Então, professora Nelma, muito obrigada. Tiago, que é essa simpatia. Obrigada. Magal, eu te agradeço de coração essa oportunidade que você me deu. E estou à disposição. Aí, se depois Surgiu quiserem outra oportunidade. adentrar dentro da história de Couto Magalhães, tem muita história, tem muitos desafios, que eu tenho certeza que muita gente poderá gostar de saber das raízes de Couto Magalhães. Né? Então, eu só agradeço. Até surgiu uma ideia, só pra gente finalizar aqui, surgiu uma ideia da gente gravar um podcast lá na antiga cidade, né? De Couto Magalhães, que hoje é um distrito denominado Porto Franco do Araguaia, que fica bem em frente, né, à Conceição do Araguaia, só, né, o rio Araguaia no meio, que vai dar, não sei se vai dar uns 2,5 km de largura, né? Um corridinho até bom, né? Um pouquinho de aguinha. Tem um pouquinho de água, tem de água. Lá é show, velho. Que é também hoje o nosso ponto turístico do município, né? Então, nossos agradecimentos a todos aí que esteve conosco na live, pelo Insta, também aqui no nosso podcast Cortes. Agradecendo o Tiago, enfim, toda a rapaziada que cuida da gente, já agradecendo a professora Nelma também. E dizer que esse podcast, né, vai ao ar, ou vai para a rede, né, nessa semana que vem. O outro deve estar caindo na rede hoje, né, Tiago, ou da semana passada. Então, a gente só agradece a todos vocês. E mais uma vez agradecer aqui o pessoal Carlinhos e a Núbia lá do Supermercado Vale Verde, que nos doou essa garrafa, né, com essas xícaras para o café, né, com Tony Magal Show. Abraço, queridos. Deus abençoe a todos. Saúde, gente, e vida longa. Abraço a todos.